Ele diz assim: depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. Aqui, só um detalhe, uma informação importante. Na tradução da Septuaginta, que traduz o texto hebraico para o grego, aqui você tem a leitura: depois foi Moisés e falou estas últimas palavras. São as últimas palavras de Moisés num sentido. Por quê? Porque ele está passando agora a liderança para Josué. Então, essas são as últimas palavras que ele tem para dizer como líder ainda de Israel. E ele fala a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Esse é o primeiro argumento para parar. Ele sabe o momento de parar. Porque eu não devo continuar? Já não é mais possível sair e entrar. Essa é uma expressão idiomática, um hebraísmo. Sair e entrar, né, isso tem a ver muito com o próprio trabalho dele. Ele entrava e saía no tabernáculo. Mas não é por falta de vigor, porque no capítulo 34, verso 7, vocês viram que na hora que ele morreu, ele ainda tinha vigor. Então o problema não é de saúde. O problema é que chegou o limite. Ele precisa renunciar à sua liderança. Porque ele fez tudo o que Deus mandou. Eu não sei realmente quando será o meu limite. Eu espero que seja lá no final da vida. Mas é uma certeza, irmãos. Há um limite. Existe um momento que Deus, ele diz: até aqui você não vai mais. Você só vai até onde eu mandar. E eu rogo a Deus que dê sabedoria, não somente para mim, mas para toda a liderança da nossa igreja, para saber os nossos limites. Quais são eles? Daqui não passaremos. Eu não posso mais entrar nem sair. Ou seja, o final é o Rio Jordão. Não vou passar daqui. Agora fico pensando na situação de Moisés, que é séria. Porque quem tirou o povo foi ele. Quem teve que aguentar a pressão do povo foi Moisés. Quem ouviu reclamação, murmuração, rebeldia, tudo foi Moisés. Inclusive da sua própria casa, quando Miriam, lá em Números, capítulo 20, se eu não estiver enganado, ela se revolta contra o seu irmão. Ele que teve que aguentar. Então, todo o processo doloroso foi com Moisés. Na hora de dizer, agora a gente vai entrar na terra da promessa, aí Deus diz, não, aqui não. Só vai até aqui. Quando o líder pensa que foi ele que fez, ele vai contender com Deus. Ele vai dizer, então quando foi para roer o osso, foi comigo. Agora que é para comer o filé, o senhor vai botar Josué? O que é isso? Isso é injustiça. E Moisés podia ter feito isso, sabe fazendo o quê? Com quais consequências? Colocando a igreja contra Deus. Ele poderia chegar na igreja e dizer, ó, Deus está dizendo que eu não vou passar mais. Só que é o seguinte, vocês se lembram quem tirou vocês do Egito? Vocês se lembram quem passou com vocês pelo Mar Vermelho? Quem orou e providenciou comida fui eu. Aí agora Josué vai tomar conta? Ele diz, não, eu sei meu lugar. Eu sei o que eu fiz. Mas eu sei que o que eu fiz foi porque Deus permitiu. Eu sei, irmãos, do que eu fiz até agora, juntamente com o conselho da igreja. Nós plantamos essa igreja. 10 anos de trabalho. Começamos numa garagem. Eu, minha esposa e mais poucos familiares. E eu sei eu contaria para vocês com riqueza de detalhes o que aconteceu até chegarmos aqui. Até termos uma igreja firme em Campina Grande, termos uma congregação em João Pessoa, termos condição de sustentar bem 2 pastores, termos uma escola, um seminário, um projeto como esse que nós temos aqui. Eu sei cada detalhe e sei que Deus nos usou para isso. Mas eu sei também, e preciso saber, que esta obra é do Senhor. E que foi um privilégio participar.
mas que nada disso é nosso. E que, se Deus quiser, Ele tira de nós em qualquer momento. Eu sei com toda certeza disso. E por isso nós devemos nos alegrar pela bênção de Deus, em podermos participar com as nossas mãos desta obra. E cada um de vocês, irmãos, tem um pedacinho do trabalho nessa obra. E deve se orgulhar e bendizer a Deus por isso. Mas nunca, nunca a ponto de dizer, isso aqui sou eu que tomo conta e é meu e acabou. Sabe por quê? Porque não é. Porque no dia que Deus disser, ó, chegou o teu Jordão, acabou, meu filho. Para por aí. Era uma certeza tão grande que ele disse, olha, eu não posso nem entrar nem sair. Aí ele diz o segundo argumento. Além disto, o Senhor me disse, não passarás do Jordão. Ou seja, eu tenho consciência que eu fiz, cumpri a minha missão, mas tem outra coisa, meu amigo. Se eu pensasse que não tinha cumprido, já tem uma ordem dizendo, não vai passar do Jordão, ponto. Agora discuta com Deus. Ele não vai discutir com Deus. Porque Moisés não é mais menino. Porque já não é mais um guri mimado. Porque ele está diante da morte dele. Ele sabia, 120 anos ele vai morrer. Ele está diante da morte dele, mas ele está sereno. Porque tem uma coisa boa em quem se encontra nessa situação. Muitas coisas, mas uma em especial. É a tranquilidade de saber que fez o que deveria fazer. E na liderança, irmãos, para fazer o que se deve fazer, se tem que se contrariar muita gente. É preciso ser muito firme nas suas convicções, porque você vai ser mal compreendido, você vai ser mal interpretado, você vai errar. Mas você está tão certo que o que você está fazendo é o que Deus mandou, que em meio a todas essas coisas, você não baixa a cabeça. Isso não diz respeito só à liderança de igreja, isso diz respeito à liderança da sua casa, homem. Da sua empresa, patrão. Da liderança dos seus filhos, pais e mães. Da liderança da sua vida, indivíduo. Para fazer alguma coisa, precisa ter convicção de que aquilo que se faz é o certo. Então, se é o certo, pode, como diz a gente aqui no Nordeste, pode dar o sangue na canela, pode ficar todo mundo com raiva e você continua. Até o ponto que Deus disser, daqui você não passa mais. Porque se você tentar passar disso aqui, meu amigo, aí você vai ter um problema sério, não é com as pessoas. É um problema sério com Deus. E aí ele diz, 120 anos, não posso mais entrar nem sair, ou seja, cumprir o meu ofício de sacerdote, profeta. E Deus ainda disse, não vai passar, então eu paro por aqui. Mas ele tem uma palavra para dar para a igreja. Porque imagine só, irmãos. A igreja sabia quem Moisés era em relação a defeitos e a virtudes. Mas um negócio é você dizer assim, você está caminhando com o seu pastor. E ao longo do caminho você vai vendo, isso aqui o pastor fez errado, isso aqui o pastor fez certo. E você vai lidando com isso. Mas na hora que você percebe, nós vamos perdê-lo. Quem é? Quem são os pastores? Eu vou perdê-lo? A igreja vai se desmoronar, irmão, de lágrimas, se realmente é uma igreja que ama o pastor. Então, apesar da convicção que ele tem, ele lembra do povo. Ele sabe como o povo vai sentir falta dele. E não é orgulho, não, irmãos. Porque o apóstolo Paulo também disse coisa semelhante lá nas suas cartas. Ele disse, eu sei que para mim é muito melhor estar com Cristo. É muito mais lucrativo para um crente estar com o Senhor. Só que eu sei também que a igreja precisa de mim. Então, ele ficava dividido entre esses dois sentimentos, mas ele preferiu continuar até o dia que Deus permitiu. E Moisés disse, irmãos, eu fui até onde eu pude. Vocês agora precisam entender
que eu vou, mas Deus continuará com vocês. Observe o verso 3. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que as possuas. Percebe como ele tá tirando o foco da pessoa dele e dizendo assim, eu preciso sair de cena, mas agora olhem para o Senhor, porque é Ele que vai fazer vocês destruírem os seus inimigos. Lembrem, irmãos, que lá em Canaã, muitos povos ainda habitavam. E a promessa de Deus foi, vocês vão entrar e vão possuir a terra, e vão destruir os povos. Quem era o general de guerra? Moisés. O general chega na tua frente, diante do povo, e diz, infelizmente não dá mais para mim. O povo vai se desesperar. Então ele diz, não, é a mesma cena de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Um está saindo. Vai vir outro, vai vir. Mas, enquanto isso, qual é a visão que o povo tem? Deus continua no trono. Sai um pastor, entra outro pastor. Não tem problema, irmãos. Deus é quem governa a igreja. Nós somos uns pastores. Cristo é o pastor da igreja. Eu sou um pastor. Cristo é o pastor desta igreja. Então, passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti para que possuas. Aí veja, ainda no verso 3, como ele muda agora novamente o foco. Ele tirou o foco de Moisés, passou para Deus. De Deus ele diz, Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Ou seja, vocês têm um líder, homem, que está diante de vocês. Não se preocupem. Sai Moisés, Deus sempre está diante de vocês. Mas Deus não vai descer do céu para governar o seu povo. Ele já preparou Josué. Irmãos, a sabedoria de um conselho que se prepara para a transição é muito grande. Porque não é do dia para a noite que nós vamos preparar o próximo conselho dessa igreja. Nem vai ser amanhã, né, porque tudo indica, né, pela idade dos presbíteros, que tem um caminho longo, tudo indica. Mas também um dia vai chegar. E Josué, ele não foi preparado do dia para a noite. Josué não apareceu na história agora. Vocês lembram, Josué já foi ordenado por Moisés. Josué foi um dos espias que foi levado a observar a terra de Canaã. E dentre todos os espias, somente ele e Caleb trouxeram boas notícias. Vocês se lembram disso? Todos disseram, não adianta, a gente vai para lá, o povo é enorme, o povo é forte e o povo é muito. E nós não vamos conseguir. A terra é o que Deus disse, mas o povo é maior do que nós. Aí Josué e Caleb disseram, é verdade. Tudo isso que vocês disseram é verdade, só tem um detalhe. O Senhor vai à nossa frente e Ele nos dará esse povo. Nós vamos vencer. Então, os líderes da igreja, os presbíteros da igreja, eles não são escolhidos do dia para a noite. Eles têm um trabalho, um histórico dentro da própria igreja, mesmo sem terem ainda este ofício que demonstra essa capacidade. É uma visão que o líder tem que ninguém tem mais. Na hora do aperto, todo mundo fica com medo. A diferença do pastor é justamente nesse momento. Ele acalma a congregação e diz, não tenho dúvida que nós vamos superar. O caminho é esse vai dar certo. Agora, ele se confia nele? Não. Ele se confia no que está permanentemente no trono. E que delegou o poder a ele. Esse é Josué. Josué passará diante de ti como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, a sua terra, os quais destruiu. Aí o Senhor dá mais um argumento por meio de Moisés.
Moisés não pode ir porque Deus já proibiu, chegou o final da carreira dele. Quem vai é Josué. Vocês têm medo de Josué? Ora, do mesmo jeito que Deus fez no capítulo 2 e 3, com Sion e Og, dois povos, irmãos, dois reis que se levantaram para não permitir a passagem do povo de Deus para chegar à terra da promessa. E Deus disse: eu vou adiante de vós. Ele usou essa mesma expressão. Então, se lá eu disse que ele ia adiante de vós e vocês venceram, vai ser mais uma vez a mesma coisa. Não importa o general, quem importa é quem está por trás do general. Ele está com vocês. Quando, pois, o Senhor, verso 5, vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esta é a única condição. Veja, eu vou fazer vocês entrarem na terra da promessa. Mas tem um detalhe. Vocês têm que fazer tudo o que eu mandar. Parece um contrassenso, né? A salvação, ela é de graça ou ela tem uma participação do homem? A forma como Deus vem se apresentando aqui, eu queria chamar a atenção dos irmãos desde o comecinho dos primeiros versos. No verso 3 ele diz assim: o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá. Verso 4, e o Senhor lhes fará como fez a Sion. Verso 5, quando, pois, o Senhor vos der diante de vós. Então você percebe que o povo está sempre na passiva. É o Senhor que está agindo e o povo está passivo. Quem é este Senhor? No verso 3, é Yahvé. Deus é a salvação. O Senhor, Yahvé, teu Deus, ou seja, o Deus da aliança. Qual é o resumo da aliança? Eu sou o vosso Deus, vocês são o meu povo. O que é que eu vou fazer por vocês? Eu vou adiante de vós. Quem é que vai por mim? Veja, por que não pode ser Moisés? Porque agora é hora da salvação. E Moisés é um homem da lei. O homem da lei não pode fazer o povo entrar para a salvação. Por quê? Porque a salvação não é pelas obras. Quem vai no lugar dele? Josué. Sabe como é que era o nome de Josué? Antes, Oséias. Oséias quer dizer salvação. Salvação, só salvação. O nome de Oséias foi mudado para Josué. Interessante que hebraico não tem J, não tem essa letra. O que tem é uma letrinha como se fosse uma vírgula em cima, assim. O Yod, que é transliterado para o português como um J, mas não tem J. Por isso que essa ideia de Jeová, Javé, é uma transliteração, não faz sentido em hebraico. Mas a palavra Josué, a escrita dela, inclusive, é muito semelhante à palavra Jesus. O que é que quer dizer Jesus? O que é que quer dizer Josué? Deus é quem dá a salvação. Vocês entendem agora por que Moisés não pode entrar? Ele não pode entrar porque Moisés é um homem da lei e ninguém entrará na salvação pela lei. Quem vai entrar na salvação é Josué. Deus é quem dá a salvação. A salvação é de graça. Ninguém pode alcançar a salvação pelas suas próprias obras. Agora, em entrando na terra, aí o verso diz: vocês vão cumprir a minha lei. Quando, pois, vos der, veja, você já entrou diante de vós, então com ele fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Ou seja, salvação e santificação. O Deus que dá salvação é o Deus que exige do seu povo santificação. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Ele venceu os nossos inimigos. Ele enfrentou a morte. Ele atravessou o Jordão.
O que é o Jordão nada mais é do que a travessia desta vida para a próxima vida. O que é que tinha entre esta vida e a próxima? Uma cruz. Cristo venceu na cruz do Calvário o Jordão. Mas não para vivermos como nós queremos. Mas agora nos é requerido: cumpram a minha lei. Por quê? Porque eu já cumpri no vosso lugar. E agora vem uma palavra para o povo, verso 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Isso é que é ânimo para um líder. Você fala, o teu antigo líder, teu antigo pastor, diz aqui: este é o pastor que Deus escolheu. E ele olha para o pastor e diz: esforça-te. Quantas vezes, irmãos, na transição de um pastor para o outro, o pastor antigo nem está presente? Quantas vezes isso aconteceu? Nem olha um na cara do outro, nem dá bom dia um para o outro. Então como é que fica a igreja? Desanima. É por isso, inclusive, irmãos, que essa transição, ela deve se dar sempre, ou quase sempre, na velhice. Eu tenho um exemplo para dar aos irmãos, porque são poucos, viu? Mas eu tenho um, pelo menos, que eu me lembro agora. O pastor Franklin, que foi pastor da primeira igreja presbiteriana de Aracaju por 40 anos. Pegou uma igreja muito difícil, colocou a igreja nos eixos, organizou a igreja. Igreja fiel, igreja firme, igreja com quase 500 membros, reformada. Sabe a quem ele entregou? O genro dele, pastor Alan Kleber. Sabe o que foi que o pastor Alan Kleber fez? Só fez continuar o trabalho do pastor Franklin. E o pastor Franklin ainda é pastor daquela igreja, porque é pastor emérito. Que honra é essa, irmãos? Um passou para o outro. Na ausência do pastor titular, quem é que ele convida? O pastor emérito da igreja, que passou 40 anos caminhando com aquele povo. Você imagina como é que é pastorear num lugar desse? O pastor emérito, ele convida o pastor novo, ele começa a dizer: olha, família tal, você precisa ter cuidado com aquilo ali, você precisa visitar fulano. E aí o pastor mais novo, ele não se sente, de alguma forma, constrangido ou desmerecido, né? Você vê aqui que Moisés está dizendo essas coisas na frente de Josué. Mas só um tolo fica com raiva disso, irmãos. Isso é ânimo. O mais velho ensinando o mais novo como trabalhar, isso deveria ser motivo de gratidão. Mas você vai ensinar uma pessoa mais nova o que fazer, ela vai: não, já sei. Como é que tu já sabe? Como é que você já sabe? Conversei hoje, essa semana, aliás, com o pastor Frank, sobre os seminaristas do nosso seminário. Ele é até preocupado, porque um dos irmãos foi fazer uma pergunta a ele, e ele disse: olha, essa pergunta, a resposta é isso, os versos tais. O irmão fez: eu discordo. Como assim? Discorda de quê? Tu está no primeiro ano de seminário, tu não tem que discordar de nada, não. Tu tem que ficar calado e ouvir. A dúvida, sabe sobre o que era? Questões gramaticais. O cara está no primeiro ano do seminário, ele está discutindo grego e hebraico com um professor experiente. Cala tua boca e ouve. Arrogante, miserável. E não é só esse irmão, não. Eu não estou falando dele, não. Todos nós, irmãos, se não tivermos cuidado, nós somos assim. Está se formando, não é hora de falar, é hora de ouvir.
é novo, não dá opinião. Escuta a opinião do mais velho. Tu tem que formar uma opinião embasada. Essa ideia de que sempre a gente tem que dar a nossa opinião, isso é coisa de educação paulo-freireana. Ninguém quer saber a tua opinião, enquanto não tiver uma. Agora, meu irmão, se esforce para ter uma. Se esforce para estruturar seu pensamento, para se formar bem, porque quando você tiver isso, vai ser um deleite para o povo de Deus ouvir a tua voz. Mas enquanto você é jovem, não precisa ter opinião. Você precisa confiar em pessoas mais velhas e na opinião delas e começar a formar a tua a partir delas, porque isso é muito mais seguro. E não sair emitindo opinião para tudo. Josué ficou só calado ouvindo o que Moisés estava dizendo. Moisés disse: agora é contigo, Josué. E não tema, porque o Senhor é contigo. Eu fico impressionado com o comentário de Matthew Henry. Ele diz o seguinte sobre essa passagem, né? Preste atenção. Mesmo os maiores generais, apoiados pelas maiores vantagens, devem reconhecer que as questões da guerra são duvidosas e incertas. Guerra é assim. Você pode ter a melhor arma do mundo. Vocês estão vendo lá na Rússia. É um exército poderosíssimo contra, do outro lado, guardado as proporções, dando tiro de 38. É mais ou menos isso. Mas parece que não é tão fácil como eles pensavam, não. Porque guerra é um negócio incerto mesmo. É complicado. Aí ele disse, a guerra aparentemente mais fácil, ela é cheia desses problemas. O resultado da batalha nem sempre pertencerá ao mais forte ou mais ousado. Um acidente inesperado pode inclinar a balança contra as mais elevadas esperanças. Mas Moisés tinha permissão de Deus para assegurar a Israel que, apesar das desvantagens sobre as quais se encontrassem, certamente seriam vitoriosos. Veja agora. Até um covarde irá lutar quando tiver certeza de que será um vencedor. Até um covarde. Meu amigo, você é frouxo. Pronto. Prendeu um lugar bom para você tirar a sua frouxidão. É lutar com Deus. Porque a vitória é certa. Até o covarde, quando conhece o Evangelho, passa a ser um homem destemido. Sabe por quê? Ele deixa de ser covarde, é bom dizer isso. Ele deixa de ser covarde. Por quê? A vitória é certa. O que é que te intimida, meu irmão? O que é que te faz não caminhar? Você tem medo de quê? Das eleições? Deixa eu dizer uma coisa. Pode ser que um ganhe e outro ganhe. Falei alguma novidade? Não, isso é óbvio. Pode ser que um ganhe, pode ser que o outro ganhe. A melhor pesquisa que existe é essa. Qualquer um dos dois pode ganhar. Agora, uma coisa é certa. Quem governa o Brasil é o Senhor. Nós estávamos discutindo sobre implantação de um novo projeto educacional em determinada região do país e estava progredindo bem até que o parceiro disse assim: mas eu estou com medo aí. Eu disse: mas com medo de quê? Ele disse: e se Lula ganhar? Eu digo: meu irmão, eu não me lembro nem que aquele sujeito existe. Quanto mais que ele está disputando a eleição. É o seguinte: a gente vai votar para que ele não ganhe. Mas se ele ganhar, o que é que eu vou fazer? Eu vou me apegar à palavra de Deus que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem tem que estar com medo é ele. Porque se ele ganhar, ele vai ter que enfrentar a igreja. E ele vai perder. Ele e qualquer um que se levantar contra a igreja vai perder. E nós não vamos fazer projetos ou deixar de fazer projetos por conta da próxima eleição, irmãos. Que loucura é essa? Se os líderes da igreja estão pensando assim,
aí realmente a gente precisa ter medo. Nós não vamos fazer nada com olho nas próximas eleições. Nós olhamos para o que diz a palavra de Deus, para as suas promessas e seguimos, seja lá quem for o governante. Seja lá quem for. E se você acha que essa é uma promessa para o Antigo Testamento, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. As mesmas palavras ditas em Deuteronômio 31. Esforçai-vos e animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-las. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Josué. Ele está falando para Josué. Então veja só, irmãos. É Deus que vai à frente? É. Mas não é Deus em pessoa que vai descer para conduzir a igreja. Não vai acontecer isso. Ele faz isso por meio dos presbíteros. Então, esta é a importância de ter presbíteros corajosos. Essa é a importância de ter presbíteros que dão um bom exemplo. Porque se Deus faz por meio deles e você olha para eles e você tem pena dos caras, coitado, não pode nem consigo próprio. Não consegue domar nem a esposa e os filhos. Vai conduzir a igreja para onde? É por isso que Paulo diz lá, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz, olha, quem quer ser bispo, né? Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Contanto, é necessário que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, que seja um homem sóbrio, que seja honesto, que os filhos sejam crentes. Porque como é que ele vai governar a igreja de Cristo se ele não governa a casa dele? É preciso governar primeiro a casa para depois governar a igreja. Então, olhem para isso, irmãos. Olhem para isso. Olhem para o vigor, não só físico, mas espiritual dos nossos presbíteros. Agora, se vocês ficarem procurando defeitos, vocês vão achar a rodo. Vocês vão achar listas, porque nós somos miseráveis pecadores. Você acha que a gente não sabe disso? Ou você quer que eu repita todas as vezes aqui? Nós não prestamos, nós somos iguais a vocês, para deixar claro isso. Só que a nós foi incumbida uma responsabilidade. Pregar, ensinar, governar e disciplinar. E sabe o que é isso? Levar vocês para a terra da promessa. Isso é aquilo. Se a igreja prega e não disciplina, os irmãos vão cambaleando. Se a igreja disciplina e não prega o amor de Cristo, a igreja cria dureza no coração. Então, há esse balanço. Pregação, ensino, aconselhamento, disciplina. E para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o mesmo lugar. Só que não sou eu que vou passar o Jordão por vocês, nem os presbíteros. A certeza é, nós vamos atravessar, porque Cristo, o pastor da igreja, já fez isso por nós.
Todos os nossos inimigos foram destruídos na cruz do Calvário. A nossa vitória é certa. Povo de Deus, povo da igreja do Alto Branco, esforcem-se. Esforcem-se. Sabem quê? Primeiro, jovens, livrem-se da juventude. Parem de meninice, cresçam. Mulheres, obedeçam aos seus maridos. Cuidem dos seus filhos. Homens, façam tudo pela sua esposa e pelos seus filhos. Tudo. Morram por eles. Dê a vida mais digna, confortável, materialmente possível. Mas deem também a palavra de Deus. Vocês viram que eu não falei sobre trabalho na igreja? Esse é o trabalho na igreja. Esse é o trabalho na igreja. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Homens, governem a sua casa. Patrões, cuidem dos seus servos. Servos, obedeçam aos seus patrões. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é se esforçar pela igreja. E quanto à igreja, pastor, o que é que eu faço? Ore pelos presbíteros. Ore pelos seus diáconos. E não atrapalhem. Quando puder, ajudem. Sempre não atrapalhem. Porque Deus fará grandes coisas no nosso meio. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós sabemos da dureza e do peso dessa palavra, Senhor. E reconhecemos, ó Senhor, que nós falhamos muitas vezes. Falhamos nas nossas obrigações como esposos, maridos, mulheres, filhos, presbíteros, diáconos. Graças ao Senhor, que não é pela nossa fidelidade que nós vamos entrar na terra, mas por conta do nosso general, o Senhor dos Exércitos, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nos ensina a guardar a tua lei. Nos ensina a fazer a tua vontade, ó Deus. Porque somente assim nós vamos entrar na terra da promessa. E até lá, veremos a vitória de Cristo aqui na terra. A tua palavra não é uma palavra apenas para a eternidade, mas é para desfrutar, Senhor Deus, do teu reino já agora. Ajuda-nos, esforça-nos, abençoa esta igreja. Em Cristo nós oramos. Amém.